Até que enfim chegou! Rodada 28 do Cartola FC, meu povo! E vamos lá falar do nosso time principal! Então, galera, chegou o Cartola, chegou a semana que vamos ter rodada de Cartola FC, rodada de Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente já tem um joguinho aí da Seleção Brasileira, mas realmente já chegamos ao Cartola até que enfim, meu Deus do céu. Vou te falar a verdade, viu? Eu assisti um amistoso, eu tava assistindo jogo de celebridade, jogo de ex-jogadores, Romário arrebentando, matando saudade, muito legal, muito bacana, mas, gente, pô, a gente é cartoleiro, a gente sabe o que a gente gosta. É Campeonato Brasileiro na veia, meu povo. É Cartola rolando, isso que a gente gosta. Então, vamos lá atualizar o nosso time principal para a rodada de número 28. Lembrando que ainda tem alguns jogos aí de seleções, então pode ter alguma contusão de algum jogador, coisa parecida. Então, a gente vai fazer também o fechamento de mercado, que a gente faz os últimos ajustes lá na quarta-feira, 2 horas antes de fechar o mercado. Então, aguardo você lá para a gente fazer esses últimos ajustes finos aí para a rodada 28, beleza? Já diz aí nos comentários como foi a sua rodada 27 e bora lá para nossa escalação. Mas antes, segue o nosso perfil para segue o nosso perfil, não. Se inscreva no nosso canal e deixa o like que ajuda demais. Clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo. E agora sim, segue nosso perfil lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram, que hoje ainda ou amanhã eu vou soltar os nossos times tiro curto finalizado por lá, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Sem mais enrolação, vamos pro nosso vídeo, atualização do nosso time principal para rodada 28. Então tá aí, galera, vamos lá então pra nossa escalação pra rodada de número 28. Escalação não, né? Vamos primeiro analisar os jogos aqui, ver o que a gente tem aqui pra rodada, que tem muitas boas opções, tá? Acredito que vamos ter alguns jogos aqui, alguns jogadores que devem ir pra jogo, tá? Então, tem um potencial muito bom aqui da gente buscar algumas mitadas. Vai ser uma rodada difícil, em que temos jogos bem complicados. Temos dois grandes jogos aí, tá? Dois grandes jogos aí, que tem um potencial muito bom pra essa rodada. Primeiro jogo é esse aqui do Palmeiras e o outro é o do Fluminense, que a gente já vai analisar ele. Mas começando aqui, rapaziada, com Palmeiras e Red Bull Bragantino. Veja um potencial muito bom aqui para alguns jogadores, tá? Primeiro deles, galera, é o Everton aqui, o goleiro, tá? Eu acho que o time do Red Bull Bragantino tem chance de marcar gol? Tem, sempre tem. O Sacha é perigoso, o Mosqueira, né? Lucas Barbosa tá jogando muito bem, John, né? Mas vejo sim um potencial muito bom para o Palmeiras segurar esse SG, tá? Principalmente pelo fato do Palmeiras estar vindo muito bem em alguns jogos, tá? Tá vindo bem demais, tá? Principalmente aí no meio de semana, que conseguiu aí aumentar a vantagem no Campeonato Brasileiro, vencendo o jogo atrasado contra o Juventude. E eu vejo aqui, cara, um potencial muito bom para SG. Então, Piquerez e o Everton são nomes muito bons para a rodada, e a gente tem que ficar de olho se o Gomes vai voltar pro jogo, tá? Porque ele já cumpriu suspensão nesse jogo aí, né? Que passou, e pode ser que ele já volte. Vamos ver se ele vai atuar muito pela seleção do Paraguai ou se não, mas é um nome muito bom para a rodada, Gustavo Gomes, tá? Outro nome muito bom para a rodada, galera, é aqui o Veiga. O Veiga, inclusive, que foi muito bem na última rodada e pode ser que segure essa posição aqui no meio de campo. É um nome interessante pra gente poder ficar de olho, tá? De repente pode dar muito certo aqui, Rafael Veiga com o Andreas Pereira, tá? Temos que ficar de olho também se volta o Flaco Lopes. Flaco Lopes é um nome muito bom para a rodada. Ele, assim, tá na seleção da Argentina, mas não tá jogando muito. Então, como o Palmeiras quer se manter líder do Campeonato Brasileiro, esse jogo aqui pode ser um jogo fundamental em casa para poder aumentar ainda mais a vantagem sobre o Flamengo, eu acho que deve ir pro jogo sim o Flaco Lopes, tá? Então, Flaco Lopes e Vitor Roque são nomes interessantíssimos, tá? E aí no meio campo a gente pode apostar no Veiga ou de repente no Felipe Anderson. O Andreas Pereira é um cara que chega no ataque, chuta e tudo, mas assim, fez aqueles 2 gols naquela estreia dele lá, mas a função dele realmente é marcar, tá? A função dele aqui é marcar e fazer a transição do meio campo para o ataque. Então, vejo um potencial realmente aqui para os jogadores de frente como o Veiga. Maurício é um nome que corre por fora, então nesse meio de campo a gente tem 3 bons nomes: Felipe Anderson, Rafael Veiga e Maurício, beleza? Eu tô achando que se tiver pênalti, quem vai cobrar é o Vitor Roque, em busca aí da artilharia do Campeonato Brasileiro, tá? Então, acredito que o Vitor Roque deve ser o cobrador oficial do Palmeiras aí, se caso tenha pênalti. Então eu acho que o Vitor Roque é um nome muito bom pra rodada e tem que ter no seu time, beleza? Passando agora para Botafogo e Flamengo, clássico carioca, eu vejo um potencial muito bom aqui pra gols pra ambos os lados, tá? Então a gente pode ficar de olho no Carrascal, no Arrascaeta. De repente, se o Pedro for pro jogo, o Plata perde muito gol. Pode ser o cara que faça 2 gols nesse jogo? Pode, mas ele é um cara que é complicado apostar nele, e se você colocar ele de titular, o seu reserva de luxo não vai ser um dos grandes nomes pra rodada. Então, se for escalar o Plata aqui, de repente, como reserva de luxo, é interessante.
interessante. Acho muito complicado colocar jogadores de defesa nessa rodada, tá? Eu acho que vai ter gol pros dois lados. Apesar do Botafogo não vir fazendo um grande campeonato brasileiro, mas vem se mantendo ali no topo e o Flamengo tá ali meio que em queda, tá? Então, realmente vejo aqui um Botafogo até um pouco mais animado para esse clássico. Joga em casa com a sua torcida. Então, vejo um potencial aqui para você ficar de olho no Santiago Rodrigues, o Santi Rodrigues do Botafogo. Cara, tá com uma média básica absurda, vale muito a pena pra rodada. É um cara que vem entregando média básica e fazendo gols, tá? Ele é um meia atacante. Então, pra gente que joga cartola, é muito bacana você ter um meio campista que joga no ataque, porque a chance dele marcar gol é muito grande e você não perde ali um dos seus atacantes ali, das 3 peças ali que você pode colocar como realmente atacantes mesmo do seu time. Arthur Cabral caiu muito de produção, então não vou citar ele tanto aqui nessa rodada, mas o Savarino é um nome muito bom pra essa também, tá? Sem o Montoro, ele deve ser o cara que vai armar toda a jogada da equipe do Botafogo e eles finalizam muito bem de fora da área, beleza? Lado defensivo, dá pra escalar alguém? Eu acho que até dá. Cuiabano é um nome interessante pelo potencial ofensivo dele. Ele é um lateral que ataca demais, já tem 2 ou 3 gols no campeonato, chega muito bem no ataque, ainda ajuda na marcação, no desarmes. Eu gosto dele pra rodada, fica de olho no Cuiabano, tá? Nome muito, muito bom pra essa rodada. E pelo lado do Flamengo na defesa, eu não vou citar ninguém, vou citar o Rossi, muito pelas defesas possíveis dele. Deve ser muito exigido nesse jogo contra o Botafogo. Mas Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e Alexandre só pontuam bem quando fazem gol ou dão assistência. A zaga do Flamengo não costuma entregar média básica, então é muito arriscado colocar, na minha opinião, os zagueiros do Flamengo, tá? A não ser que você esteja pensando num SG, beleza? Agora passando para o próximo jogo, galera, Mirassol e Internacional. É um jogo interessantíssimo aqui, que também acredito que vai ser gol para os dois lados, tá? Eu vejo o Ramon Dias aí conseguindo dar uma ajeitada nesse time do Internacional. Tem nomes muito bons, como Alan Patrick, né? O Vitinho tá jogando muito bem também, vale a pena, tá? Tem que ficar de olho nele. O Bernabé é sempre um nome interessante, agora que o Inter vai jogar com 3 zagueiros, a chance do Bernabé jogar de praticamente atacante é muito grande, né? Vai ser tipo um Cuiabano do Inter, e ele é um cara que já tem gol no campeonato, se eu não me engano tem gol, tá? Não lembro muito bem, mas é um cara que chega muito bem no ataque, fez um ano passado maravilhoso com muitos gols, então olho no Bernabé. Do meio pra trás eu acho um pouco arriscado, que eu acho que vai ter gols pros dois lados, então pra parte defensiva eu já não gosto tanto, tá? Pelo lado do Mirassol, o Reinaldo é sempre um nome interessante, e Lucas Ramon, seus laterais são muito bons e muito ofensivos, então chance de assistência, chance de gols aqui pros laterais da equipe do Mirassol. Vai ser o Muralha o goleiro, então eu não gosto muito, tá? Eu prefiro muito mais o goleirão Walter aí do Mirassol, pega muito mais do que o Muralha, beleza? E no ataque, galera, é o mesmo problema que tem o Red Bull Bragantino, varia muito quem faz os gols, pode ser o Alisson nessa, pode ser o Christian, pode ser o Negueba, como foi contra o Fluminense, então realmente não vou citar aqui um atacante para você escalar, mas uma apostinha no Christian pode valer a pena, de repente no Negueba, né? São os dois aqui que tem se destacado um pouquinho mais. Agora passando, galera, para o Sport Clube do Recife contra o Ceará, outro jogo muito bom para a rodada. O Ceará que vem fazendo um campeonato brasileiro muito regular, muito bem, né? Então tá muito bem defensivamente. A equipe do Sport melhorou um pouquinho agora nessa reta final, mas realmente aí o primeiro turno foi terrível e tá praticamente rebaixado, mas quer cair com a cabeça erguida. Então veja um potencial aqui para alguns nomes, principalmente para o Derek Lacerda, tá? Potencial muito bom para ele, vem fazendo gols, inclusive fez 17 pontos ou 16 na última rodada, vale muito a pena. E gosto também do Mateuzinho, um meio campista que joga de atacante ali, né, tipo o Santi Rodrigues, eu acho que vale a pena também ficar de olho nele. Pelo lado do Ceará, gosto muito aqui do Galeano e do Pedro Henrique se for pro jogo, mas aqui tá aparecendo Fernandinho e Galeano. Não sei qual será a escalação do Ceará, mas o Pedro Henrique vem se destacando bastante, o Galeano também, beleza? Mugni corre por fora aqui como um meia que chega muito bem no ataque, mas jogando fora de casa ele deve ajudar um pouco mais aqui na marcação. Então, realmente, vejo um potencial aqui para só 2 nomes aqui da equipe do Ceará, beleza? Passando para outro jogo, galera, tem aqui também o Santos enfrentando a equipe do Corinthians, clássico paulista. Barreal, um bom nome, Guilherme é um outro bom nome, né? O Lautaro vem começando a fazer bons jogos, mas eu acredito também em jogo de gols para ambos os lados, tá? Então dá pra gente ficar de olho no Roberto. Tá uma dúvida aqui entre Memphis Depay e Rodrigo Garro. Isso aqui melhora bastante aqui o time do Corinthians, né? Qualquer um dos dois aqui são boas peças para rodada, então acho que tem um potencial muito bom aqui para se um deles for pro jogo. Ainda acho meio precipitado escalar ele agora. Os dois estão vindo de lesão, então acho complicado. Mas Guinegão e o Roberto podem ser boas peças para essa rodada. A defesa do time do Santos não é uma defesa muito confiável, tá? A do Corinthians também não. Por isso, Guilherme, Barreal são nomes aqui que dá pra gente levar do Santos aqui como um potencial para rodada. E a gente tem o Clássico Mineiro, cara. Atlético Mineiro e Cruzeiro, né?
Um jogo muito interessante, o Galo vem de vitória no meio de semana aí no jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, muito bem também, né? Venceu e venceu bem. E o Cruzeiro, ele vem de um jogo bem mais ou menos contra o Lanterna Sport, mas é clássico, tá? Clássico é bem complicado. Veja um potencial aqui no Hulk ou no Rony, caso um dos dois vá para o jogo. Scarpa é um nome também interessante, né? Pelo lado do Cruzeiro é sempre aquilo, é Caio Jorge e Matheus Pereira. Pelo lado defensivo aqui eu não vejo muitas peças interessantes, porque eu acho que vai ser jogo de gols. Na minha opinião, aquele jogo pode acontecer de tudo, tanto um 0-0 quanto 1-1. O problema, ou 2-1 para qualquer um dos dois lados. O problema pode ter muitos cartões, é um clássico, é complicado. Então, normalmente quem toma cartão é o jogador de meio campo e defesa, principalmente os meio-campistas mais defensivos. Então, eu não arriscaria muitos jogadores de defesa aqui nessa rodada. Se você quiser apostar, eu apostaria nos laterais do Cruzeiro, que são bem ofensivos, como o Kaique e o William, e nos laterais da equipe do Galo, que é o Natanael e o Guilherme Arana. Zagueiros dessa rodada eu acho que são bem arriscados aqui, tá bom? Vamos passar agora, galera, para Fortaleza e Vasco da Gama. Também acredito em jogo de gols aqui nessa rodada, tá? Nessa partida. Vejo um potencial muito bom aqui para o Ryan, claro que vem jogando demais. O Vasco vai sem o Verratti, né? Vai ficar, não sei se tá no banco ou se tá machucado, mas vai sem o Verratti. O Coutinho é um nome interessante também. No fez uma boa partida na última rodada e é um nome a levar em consideração também, tendo em vista que a defesa do Fortaleza não é lá tão boa assim, apesar de nos últimos jogos em casa vir bem, tá? O Fortaleza em casa tem feito bons jogos defensivos. Por isso eu acho até uma apostinha aqui no Gaston Ávila, que é um zagueiro que chega muito no ataque, ele chuta de fora da área, ele é bem ofensivo, né? Então gosto do Gaston Ávila, ele participa muito das jogadas de defesas ali, fazendo desarmes, né? Ele desarma bastante, então gosto do Gaston Ávila. E também o Mancuso, também o Bruno Pacheco, são nomes bons, principalmente o Mancuso, que ataca muito pelo lado dele ali, tá? No meio pra frente, Loceiro e Breno Lopes são nomes interessantes, mas se o Pochettino for pro jogo, é um nome que também a gente pode considerar no meio campo para de repente fazer uma aposta diferente, tá bom? E eu ficaria por aqui. Esse jogo aqui tem cara de gols, mas é complicado aqui alguns nomes. Vamos lá então para Grêmio e São Paulo, galera. Outro jogo muito interessante para a rodada. A gente já tem aqui uma notícia que possivelmente o Luciano deve sair pro Vasco ano que vem, e aí já começa a ficar meio complicado, o jogador começa, sei lá, vou ter que ir embora e tal, né? Bom, vamos ver. Mas Luciano é um nome interessante, Ferreirinha e Lucas Moura. Lucas Moura deve voltar à equipe do São Paulo, então é um nome que dá peso a esse ataque, tá? Gosto muito do Enzo Dias, e se o Ferrarese for pro jogo, é outro nome muito bom pra rodada, tá? Pelo lado da equipe do Grêmio, acho interessante o Alisson, que vem fazendo bons jogos, tá? E, cara, é um jogo bem complicado, sabe? Tá com a cara de 0-0 esse jogo aqui, ou talvez 1-1. Então é um jogo que eu não tenho muitos nomes, tá? Eu vou meio que pular aqui. Tô citando aqui do São Paulo, que eu acho que é o time que tem mais destaques aqui pra gente poder citar, beleza? Passando agora aqui, galera, para Fluminense e Juventude. Muitas boas opções aqui para essa partida, tá? Principalmente pelo lado do Fluminense, muita gente vai apostar nesse SG aqui do Tricolor. Acho interessante aqui jogadores como Thiago Silva e Freitas, tá? Mas ainda assim prefiro os laterais, René e Samuel Xavier, principalmente Samuel Xavier, que é um cara que tem uma regularidade muito boa e tem feito alguns gols, tá? O Fábio é um nome bom também pra rodada, de repente pensando no SG. Gosto muito na frente ali com o Cano, né? E talvez o Kennedy, o John Kennedy é um nome interessante também, só que o Germancano vem vindo aí de lesão, então talvez comece com o Kennedy, a gente não vai saber, tá? Outro nome dá pra você colocar um de titular e outro no banco de reserva, caso você queira apostar no Fluminense. Kevin Serna é um nome muito bom pra rodada também, junto com o Canóbio, mas eu quero dar destaque aqui ao Lúcio Acosta, cara, é um meio armador, vem chegando muito no ataque, já tem 2 gols no campeonato e vem fazendo bons jogos pelo Fluminense, tá? Simplesmente ocupou a vaga do Paulo Henrique Ganso e assumiu a titularidade, e a torcida vem gostando muito dele. Acho um nome muito bom pra essa rodada aí, principalmente pelo confronto contra o Juventude, que no meio de semana, no jogo atrasado contra o Palmeiras, tomou mais 4 gols. Já é a zaga mais vazada do campeonato, tipo disparado, Juventude. Toma gol pra caramba. Então sim, eu vejo o Fluminense muito favorito e o Lúcio Acosta é um nome que eu quero destacar aqui muito pra essa rodada aqui. Dá pra você colocar ele no seu time titular tranquilamente, beleza? Pelo lado do Juventude, Gilberto é um nome bom também pra rodada, e o Mandaka. São nomes aqui que eu acho interessantes pra essa rodada. O Enio, cara, é um ponto esquerda que eu acho interessante. De repente, Samuel Xavier pode ter muito trabalho com ele, então vale a pena, de repente, uma apostinha do Samuel Xavier pra essa rodada, pensando nos desarmes dele aqui, quem sabe uma assistência ou um gol. Passando agora, galera, para fechar a rodada com Vitória e Bahia. O jogo
um clássico entre os baianos, né? Vejo um potencial para esse jogo que pode ser tanto um 0 a 0 quanto um 1 a 1, quanto um 2 a 2, quanto um 3 a 2 para cada lado. É um jogo bem complicado, tá? Mas nomes aqui interessantes. O Canta La Piedra é um nome bom, gosto dele para rodada. Kaiser e Eric são os nomes que eu quero destacar aqui pela vitória. Pelo lado da equipe do Bahia, o Jean Lucas, ali o volante que chega muito bem no ataque, é muito bom nome. O Sanabria, que é um outro cara que é muito bom, um ponta, e o Ademir, que é um nome também muito bom para essa rodada. Então, essas três peças aqui, eu acho que são as que se destacam pelo lado da equipe do Bahia. Dá para você ficar de olho e de repente fazer uma apostinha em algumas delas, beleza? Então é isso, galera. Tá aqui a rodada de número 28, tá? A gente já tá aqui chegando na reta final do Campeonato Brasileiro. E agora vamos lá montar o nosso time para a rodada 28, trazer aqui as dicas aqui para essa rodada, pra gente ir em busca de uma outra mitada na rodada. Então tá aí, rapaziada, na última rodada fizemos 99 pontos, galera. Faltou ali uma faltinha, a gente batia a casa dos 100 pontos, mas foi uma boa pontuação, ficamos muito acima da média dos cartoleiros, mas eu não considero tanto essa média aqui, tá? Eu acho que essa média aqui é bem fora do que deveria ser, porque tem muito cara que coloca time aí que nem tá jogando mais, tem gente aí que escala aqueles times lá, tiro curto, faz 30 times lá e a grande maioria não vai bem, então essa média aqui, ela não é muito assertiva. Eu acredito que a média ficou nos 70 pontos, 70, 60 pontos ali, 80 no máximo, tá? Quem passou dos 100 pontos aí foi muito bem na rodada, o nosso time fez aí 99 pontos, foi uma rodada boa pra gente. Agora vamos em busca de uma outra mitada nessa rodada de número 28. Então é isso aí, galera, mas antes da gente montar o nosso time com vocês aqui, eu quero só te lembrar que as nossas ligas estão com as inscrições abertas para a rodada de número 28, para tiro curto, tá? Quem gosta de jogar tiro curto tá aqui, ó, liga de 1, 2 e 5, tá bom? Então você que gosta de tiro curto, tem os seus times aí que jogam, pode ir lá, clicar no primeiro comentário fixado, que tá o link que vai te levar para nossa página do Rodada 10 aqui, onde tem as nossas ligas tiro curto 1, 2 e 5 para todos os gostos, todos os bolsos, tá? A liga de R$1 aqui costuma ter bastante time, a liga de 2 aqui o pessoal costuma colocar razoavelmente, a liga de 5 o pessoal costuma colocar menos time. Não que não encha, a liga fica cheia de times, mas as pessoas colocam menos. Por exemplo, eu mesmo coloco 2 times no máximo aqui nessa liga de 5. E na liga de R$1 eu coloco 15 times, tá? Que são meus times de tiro curto que eu gosto de jogar. Então, você que tem muito time, eu acho que a liga de R$1 aqui é uma liga legal, a liga de R$2 também. Agora, você que, Black, eu só tenho 2 times, eu não gosto de jogar esse tiro curto por isso. Então, vem aqui na liga de 5 que você consegue colocar seus 2 times ali. É só clicar na liga e seguir o passo a passo, que é bem simples e prático. É quase que manual ali pra você colocar o seu time ali, quase que automático, beleza? Então é isso, galera. Clica aí no primeiro comentário fixado pra participar das nossas ligas tiro curto rodada 28. Agora sim, rapaziada, vamos lá pra montagem do nosso time. Esse aqui foi o time que a gente montou na última rodada, tá? Então, na última rodada não, que a gente montou no último vídeo. Agora vamos desfazer de todo mundo aqui e remontar esse time aqui, fazendo uma atualização aqui depois dos jogos aí das seleções. Começando pelo gol, galera. Nomes interessantes aqui de goleiro para rodada, eu já falei lá na análise dos jogos, né? Então vamos direto aqui para a escalação. Como eu falei, rapaziada, o Fábio é um bom nome para rodada, o Rossi aqui para defesas também é um nome interessante. O Everton do Palmeiras eu gosto muito para essa rodada, tá? Eu tô meio na dúvida aqui de quem eu vou colocar, mas eu vou escalar aqui nesse time, rapaziada, o Everton, tá? Eu vou de Everton do Palmeiras, tô muito confiante no Palmeiras nessa rodada, apesar do SG não tá sendo assim um grande potencial do Palmeiras, que vem vencendo jogos, mas vem tomando quase sempre um golzinho, mas eu vou fechar com o Everton nessa. Agora vamos passar pra zaga. Na zaga, galera, como eu falei, os zagueiros do Flamengo são problemas aqui por causa dos desarmes aqui, que desarma pouco, tá? Gosto do Thiago Silva, nome muito interessante pra essa rodada, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nele, tá? Murilo e Bruno Fux são outros nomes muito bons pra essa rodada também, beleza? Eu vou fechar, galera, realmente aqui eu não vou inventar muito não. Essa rodada eu acho que não é rodada pra gente estar inventando muito, principalmente porque tem muitos clássicos, tá? Então eu vou fechar com o Thiago Silva contra o Juventude, beleza? E vou fechar aqui por enquanto, galera, com o Murilo, mas eu quero colocar o Gustavo Gomes. Vamos colocar o Gustavo Gomes? Vamos colocar aqui o Gustavo Gomes porque, cara, eu acho que ele vai jogar. Eu acho que o Gustavo Gomes vai pro jogo, tá? Então eu vou colocar ele aqui. Black, ele tava suspenso, mas ele já, se eu não me engano, ele já cumpriu suspensão no último jogo, tá? Eu acho que o Gustavo Gomes já cumpriu suspensão no último jogo. Caso ele não jogue, eu vou deixar já aqui um zagueiro aqui já na prontidão aqui, vai ser o Murilo, beleza? Vou deixar já o Murilo aqui de prontidão na minha dupla de zaga. Vamos passar para as laterais. Nas laterais, rapaziada, eu tô pensando muito em colocar o Bernabé pela ofensividade, cara. Ele vai pegar o lado do Lucas Ramon, é um lado difícil, mas
Tá, o William também é um nome muito bom contra o Galo. Kaique Bruno eu gosto muito também. Piquerez é outro nome interessantíssimo para a rodada. Cuiabano pelos desarmes e o potencial é muito bom, só que o mínimo dele para valorizar tá muito alto, tá? Eu vou fechar com Samuel Xavier, tá, galera? Samuel Xavier, na minha opinião, ali pegando o Enio do lado dele, ele deve fazer muitos desarmes. Então eu gosto do Samuel Xavier para essa rodada. Ele tem 12, não tem muito assim, mas ele ficou muito tempo machucado, né? Então gosto sim do Samuel Xavier, vou com ele aqui por enquanto. Agora, o outro lateral, rapaziada, realmente tá difícil. O Luciano Juba é um nome interessante, tá? Gosto muito dele pra essa rodada. E aqui na lateral, galera, eu vou fechar com o William por enquanto, tá? Mas ainda estou na dúvida, beleza? Mas por enquanto eu tô indo com o William. Eu tô entre Piquerez, eu tô entre o Cuiabano ali, tá? Tô entre alguns jogadores, beleza? Tô também pensando aqui no Eros Mancuso, também é um nome muito bom pra rodada. Então, na live de fechamento, eu vou decidir quem vai ser essa minha última peça aqui na lateral. Vamos passar agora pro meio de campo. No meio de campo, Arrascaeta, Arrascamito, difícil deixar de fora. Matheus Pereira, difícil deixar de fora. Gosto muito do Alan Patrick pra essa rodada. Andreas Pereira é outro nome muito bom. Gosto também do Rafael Veiga, vale a pena. John também, mas como eu tô com o zagueiro do Palmeiras, difícil escalar ele. Savarino é um nome muito bom, também gosto. E eu gosto também muito do Lúcio Acosta, tá, rapaziada? E eu vou fechar com ele por enquanto. Vejo um potencial muito bom pra ele aqui nessa rodada. Tem tudo pra fazer um bom jogo e quem sabe um golzinho ou uma assistência. Felipe Anderson é outro nome muito bom pra rodada, tá? Mas eu realmente tô aqui com o Lúcio Acosta, mas eu tô na dúvida entre o Alan Patrick e o Rafael Veiga, tá? Esses dois nomes aqui me chamam a atenção pra essa rodada. Vamos passar agora pro ataque. E aqui no ataque, rapaziada, eu vou fechar com o Caio Jorge. Samuel Lino vem muito mal aqui nos últimos jogos, não foi bem. Outro nome muito bom aqui, o Verratti, aqui parece que lá no Prováveis do Cartola ele tá fora, aqui ele tá dentro. Vamos ver como é que vai ser. Vou fechar também com o Vitor Roque, difícil não escalá-lo, né? Outro nome muito bom pra essa rodada é o Yuri Alberto contra o Mirassol. Luciano eu gosto também pra essa rodada. E o Derek Lacerda, cara, um nome muito bom pra essa rodada também. Ele que vem numa sequência absurda de boas pontuações aqui. Na última fez aí, ó, 16 pontos, tá? Gosto do Guilherme, acho interessante. Pedro Henrique do Ceará também é um nome muito bom. O Renato Kaiser, né? Os jogadores ali do Bahia também são nomes interessantes. Breno Lopes, John Kennedy, Germancano. Cara, tem muitos bons nomes, mas eu vou te falar, muitos deles pra luxo, tá? Muitos deles pra luxo. Por quê? Porque eu acho que o ataque praticamente de todo mundo, galera, vai ser esse aqui, tá? Flaquito Lopes, tá bom? Eu acho que o ataque da maioria da galera vai ser com Flaco Lopes aqui. Essa dupla aqui foi Vitor Roque e Flaco Lopes, beleza? Vamos passar agora pro treinador. Pra treinador, rapaziada, eu vou fechar com o Abel Ferreira. Eu acho que quase todo mundo vai fechar com ele. Melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Felipe Luiz é um nome bom também pra rodada. Leonardo Jardim eu acho que também é um nome a se considerar. E o Luiz Ubeldia do Fluminense também é um nome muito bom para essa rodada 28. Agora vamos montar o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então tá aí, rapaziada, nosso time atualizado para a rodada de número 28, ó, galera. Ó, eu tô indo de Everton no gol aqui, tá? Tô indo também com Thiago Silva e Gustavo Gomes, o William e Samuel Xavier nas laterais, Matheus Pereira, Lúcio Acosta e Arrascaeta no meio de campo. E no ataque eu tô indo de Vitor Roque, Flaco Lopes e Caio Jorge, tá? O nosso técnico tá sendo o Abel Ferreira, o nosso capitão vai ser, por enquanto, o Vitor Roque, tá? E o nosso banco de reservas eu tô indo com Gabriel Grando, René, Murilo, Felipe Anderson e o Derek Lacerda, uma apostinha nossa aqui para reserva de luxo. Vamos confirmar a escalação. E esse aqui é o time que eu montei por enquanto para a rodada 28. Vamos estudar um pouquinho mais a rodada. Tem jogos ainda das seleções para rolar. De repente pode alguém se machucar ou ficar fora aí por algum motivo aí dessa rodada 28. Então a gente vai atualizar esse time 2 horas antes de fechar o mercado na quarta-feira. Acho que serão 5 horas da tarde a nossa live, tá bom? Então espero você lá para fazer esses últimos ajustes aí para a rodada 28. Uma boa sorte a todos na rodada. Se inscreva no canal, deixa o like que ajuda demais. Comenta aí o que você tá achando dessa rodada 28 aí, né? E, pô, se você tá feliz de a gente já tá voltando a escalar pro Cartola. Um forte abraço a todos, Deus abençoe e tchau!